paz do Senhor Jesus, que a mão de Deus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, sobre o seu lar. Aleluia! Seja bem-vindo ao seu canal, esse canal que nos aproxima do Senhor, que nos faz contemplar o Senhor e ter mais profundidade, mais intimidade com o Senhor. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Para servir a Ele, você precisa ter fé. Você precisa usar a fé. Olha o verso 6, como vai dizer que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quer agradar ao Senhor? Então pega a arma da fé. Quer agradar ao Senhor? Então usa o escudo da fé. Usa a arma da fé. Aí você pode estar dizendo: Priscila, mas eu tenho pouco entendimento sobre a questão da fé e o que de fato é fé. Ora, quando olhamos para o verso 1 do capítulo 11 aqui da carta aos Hebreus, diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então não dá para esperar algo sem a fé. A fé é o veículo que nos faz movimentar e aguardar o acontecimento daquilo que nós ainda não vimos. E por mais que é a prova daquilo que não se vê, entenda que a fé ela não pode ser usada. A fé também ela não pode ser definida como um salto no escuro. Por quê? Porque a fé bíblica, a fé que agrada ao Senhor, ela precisa estar fundamentada na palavra, fundamentada em Cristo, fundamentada no Senhor. E eu quero também trazer ao seu conhecimento algumas definições de coisas que parecem apresentar você, não definições, apresentar você coisas que parecem com fé, mas não são fé. Como por exemplo, a confissão positiva, o otimismo, o pensamento positivo. São coisas que parecem, são conceitos que parecem com fé, mas não é fé. Não tem nada a ver com a fé. Se parecem, mas não tem nada a ver com a fé. Por quê? Vamos entender uma coisa. O que é que a confissão, o pensamento positivo, ele vai ensinar para nós? Ele vai ensinar o quê? Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Ele ensina a nós pensar desta maneira: pense positivo, pense e fique tranquilo que vai dar tudo certo. Só que a fé não nos ensina, a fé bíblica, ela não nos ensina que vai dar tudo certo. O que é que a fé bíblica nos ensina? Ainda que humanamente as coisas dêem errado, Deus está no controle de tudo. Entenda isso. Olha como abre a nossa visão quando nós entendemos dessa maneira. A fé bíblica, ela nos ensina, ainda que as coisas humanamente dê errado, Deus não perde o controle. Quero abrir um parêntese e chamar você para refletir. Se você vai tomar uma decisão, seja em qual área da sua vida, e você vai fazer por fé, fundamentado na palavra, aquilo que você acredita, do que Deus tem e quer para você, nas promessas de Deus na sua vida, não quer dizer que quando você tomar a decisão, vai dar tudo certo. E o fato de não dar tudo certo, também não quer dizer que você não está no caminho certo. Porque é justamente isso que a fé bíblica trabalha. Ainda que não dê tudo certo, Deus tem seus meios. Ainda que alguma coisa foge do seu controle, ainda que alguma coisa dê errado, Deus continua no controle de tudo. Ele tem um meio para fazer com que as coisas aconteçam conforme deseja o seu coração. Então a fé bíblica nos ensina, ainda que as coisas aparentemente dê errado, Deus está no controle de tudo. Se você tomar uma decisão e essa decisão for pautada numa fé de que Deus vai te honrar nas promessas que Deus fez na tua vida, e alguma coisa sair do controle, não se desespere.
Não deixe que o inimigo bombardeie a tua mente dizendo você errou, você precipitou, porque ele quer te descontrolar mesmo. Ele quer te confundir. Mas você está sendo movimentado por quê? Pela fé. Então deixa Deus conduzir. Deixa Deus criar os seus meios, deixa Deus trabalhar. Fugiu do seu controle, mas não foge do controle do Senhor. É isso que a fé nos ensina. Que Deus, ainda que as coisas não deem tudo certo, humanamente falando, Deus continua no controle de tudo. Quer saber quando é que a fé verdadeira se revela? Quando é que ela se manifesta? Ela se manifesta, ela se revela, é exatamente nesse lugar. Quando as coisas aparentemente não estão dando certo, nós deixamos tudo nas mãos do Senhor. Nós confiamos no Senhor, que Ele vai dar um jeito, Ele vai dar uma saída, Ele vai dar um escape, Ele terá uma solução, Ele virá ao nosso encontro, Ele virá nos socorrer. Ainda que as coisas estão dando errado, Ele não nos abandona. Ainda que pessoas nos abandonem, ainda que pessoas nos deixem, Ele não nos abandona. Eu não preciso voltar atrás, eu não preciso recuar, eu não preciso abandonar, eu não preciso deixar, porque eu estou firmada de que Deus tem um jeito, de que Deus tem uma saída, Ele tem uma solução. É aqui que a fé se revela. Quando as coisas aparentemente estão dando errado, a verdadeira fé se revela aqui. Se você está exatamente fazendo por fé ou está fazendo por empolgação. Observe uma coisa. Imagine se Sadraque, Mesaque e Abidnego fosse confiar numa confissão positiva quando estava prestes a ser lançado na fornalha. Veja o que diz Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Estou abrindo aqui para eu ler para você exatamente o que foi que Sadraque, o que aqueles homens disseram. Olha no verso 17. Eis que se o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar, e Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Olha só a certeza, uma fé. Ele nos livrará. Mas olha o verso de número 18. E se não, ou seja, se caso Ele não nos livrar da fornalha, fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, e nem adoraremos as estátuas de ouro que levantaste. Ou seja, eu creio que Deus, e eu sei que Deus pode me livrar da fornalha. Mas se Ele decidir não me livrar, eu não preciso me entregar, eu não preciso me curvar diante dos deuses, porque Ele tem os seus meios, Ele é Deus. Então eu não dependo de uma confissão, um pensamento positivo. Eu creio que Ele pode fazer, mas se caso Ele decidir não fazer, todavia Ele sabe o que está fazendo. Perceba que a fé não é um salto no escuro, é uma certeza, uma confiança que eu tenho no Deus a qual eu sirvo. Isso é fé, isso é viver por fé, isso é agir por fé. Olha o que Jó também vai dizer, que não anda sobre essa questão de confissão positiva, de pensar positivo. Não, você pode e não altera nada se você pensar como Sadraque, Mesaque e Abidnego pensou e disse. E se caso Ele não nos livrar, isso não é pensar negativo, isso é ter consciência, isso é ser racional. E se caso Ele não nos livrar, a gente não vai se prostrar. Eu sei em quem eu tenho crido. Olha o que Jó vai dizer no capítulo 13. Jó capítulo 13, no verso 15, ele vai dizer assim, olha: ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Ou seja, uma fé fundamentada em Deus. Ainda que ele decida me matar,
Ainda que ele decida me ceifar a minha vida, eu sei o que ele fez, o que é certo, o que devia fazer. Eu confio nele. Ele não me mataria apenas por matar, ele me mataria apenas para agradar-lhe. É isso que Jó está ensinando. Que ainda que ele não faça o que eu espero, ainda que ele decida agir de maneira que eu não espero, mas todavia eu sei em quem eu tenho crido. A minha fé está fundamentada nele, está pautada em sua palavra. Ora, no hebraico, a palavra fé significa emuná. Tanto no hebraico quanto no grego, traz essa ideia: nisto eu me agarro, nisto eu estou firme. Essa é a definição de fé. Nisto estou firmado, nisto estou fundamentado. E olha o que diz Carta aos Hebreus também, para nós encerrarmos o nosso vídeo. Eu acredito que esse vídeo está esclarecendo algo na tua vida. Olha que interessante, no capítulo 10 da Carta aos Hebreus, no verso de número 38, Carta aos Hebreus, no verso 38, olha que interessante. Diz assim: mas o justo viverá da fé. Então observe esse significado. Nisto eu me agarro, nisto eu me firmo. É a ideia que estamos firmes e seguros em algo. Em que? Na palavra. Nele. Estou fundamentada nele. Então, mas o justo viverá do agarramento. O justo viverá da firmeza. O justo viverá. Então, se agarre a essa promessa. Se agarre no Senhor. Se eu estou fundamentado naquilo que eu estou firmado. Eu não estou dando salto no escuro. O justo viverá da firmeza. O justo viverá da fidelidade. Então, em nome de Jesus, seja qual for a sua decisão, tomada pela fé, aconteça o que acontecer, resista, continue firme e você vai ver o que Deus vai fazer. Vai cumprir promessas, coisas maravilhosas na sua vida. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado. Você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal e assim você vai sendo abençoado pela palavra do Senhor e também nos abençoa com a sua presença aqui. Tá bom? Que Deus abençoe.